Seja bem-vindo ao capítulo 2 da segunda temporada do The Chosen, o podcast espírita. Estamos aqui com vários amigos. Falou aí, que vocês já estão aparecendo. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. No capítulo 2 a gente vai acompanhar a história do Nataniel, que também é chamado de Bartolomeu. Natanael. Não, Natanael. Bartolomeu. Né? A história de como ele se junta a Jesus. Também Felipe. a de Felipe, né? Felipe chega. É um discípulo, então. Esses dois que envolvem, então, este capítulo. Um detalhe é que o Felipe, ele, infelizmente, não vai participar da próxima temporada. Ele é muito massa, aquele ator. Muito. Ficou bem legal. Bom, o que mais que acontece, pessoal, nesse capítulo? Vamos lá. Eles têm umas discussões, né, com o Mateus. E o Felipe conversa com o Mateus. Depois o Natanael quebra tudo, perde a construção, mata um monte de gente, é fracassado, encontra com Jesus e é convertido. O resumo é esse. Pronto, acabou. Acabou. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Não. E aí? Bom, essa é a ideia, mas vamos lá. Vamos comentando parte por parte. Primeiro, gostaria de falar sobre as confusões entre os outros. Tem um gato aqui em cima da mesa intoxicando com alguma coisa, gente. O que é isso? Você tá comendo, né? É o suporte todo? Fantástico. O capítulo ele começa ali apresentando o Felipe, né? Quando o Felipe chega ali, primeiro quando ele tá chegando, ele não é muito bem recebido não, né? Cada um já pega ali um tipo de, não sei se era um canivete, uma arma ali para defender, e ele fala que é uma coisa, acho que interessantíssima, que a gente acontece no nosso dia a dia, né? Principalmente quando a gente tem os irmãos mais próximos ali, ele fala assim, eu sou amigo de André. Aí o que Pedro fala? André tem amigo? É interessante porque eles ficam num papel extremamente vigilante em relação a quem vai chegar perto de Jesus, né? Como se eles que fossem escolher quem podia chegar perto ou não. Então eles têm esse estranhamento. E depois a gente vê que Felipe veio, ele era seguidor de João Batista. Discípulo de João Batista, e foi enviado por João Batista ali, e ele disse, né, chegando ali, que tinha um recado para Jesus. E aí eles ficam nessa discussão até André intervir ali, né, que conhecia ele mesmo, falando que realmente iriam, né, levá-lo até Jesus para que esse recado que ele tanto tinha que informar ali fosse dado. E Felipe, ele já chega assim, né, ele é uma pessoa muito expansiva e acolhedora, né? Ele acolhe Mateus de uma forma muito muito bonita, assim, né? Que a gente tá acompanhando aí nos episódios. Só pra gente voltar, assim, uma parte que você falou que eu achei legal, que eles não acolhem Felipe de uma boa maneira, eles desconfiam dele, né? Eu fiquei pensando assim, esse tipo de situação, às vezes a gente, na tentativa de proteger uma doutrina, a gente se porta de uma forma a dificultar as pessoas de se aproximarem dela. Frequentemente, eu noto que existe uma dificuldade assim, de deixar as pessoas se aproximarem. A pessoa chega e você fica desconfiado, será que vai fazer mesmo? Nossa, será que eu posso passar essa tarefa? Nossa, mas será que essa pessoa está pronta? E você fica sendo, na verdade, um portão que dificulta as pessoas a chegar ao mestre. Eu acho que os apóstolos foram isso para Felipe ali. Se ele não estivesse muito bem, não, estou aqui, sou enviado de João Batista, eu vou falar com Jesus. Podem tentar me mandar embora, mas eu vou dar um jeito de falar com ele. Eu preciso ter 2 palavras para ele, então, só 2. Então, assim, achei isso muito bom. Vocês veem isso aí acontecendo? Assim, quando vocês chegaram, vocês conheceram o espiritismo já mais adultos ou quando crianças? Como é que foi? Alguém notou alguma? Diego, como foi ser recepcionado na mocidade? Quem me recepcionou foi a Lu, quando eu cheguei na mocidade. E para mim foi bem legal, assim, eu já tinha meus 17 anos, não era tão criança ainda, né? Mas no espiritismo eu senti que eu fui muito bem recebido, assim. Mas uma coisa que eu queria comentar sobre isso é que muitas vezes a gente tem dificuldade de confiar nas pessoas, né? Confiar como que ela vai dar conta do trabalho mesmo, né? Então, às vezes a gente tem essa... a gente já está ali trabalhando no espiritismo há 10, 15 anos, e aí chega uma pessoa nova
E a gente tem certa dificuldade mesmo de confiar que a pessoa vai conseguir fazer, que ela vai conseguir abraçar, enfim, o que ela se dispuser a fazer. E a gente, às vezes, tem muito essa desconfiança de que, eu já estou aqui há mais tempo, já sei o que fazer, e às vezes chega uma pessoa nova e a gente fica ali, nossa, será que essa pessoa vai conseguir fazer mesmo? Fica com coisa pequena. Exatamente. Vezes, né? Ao invés de ver, assim, a pessoa realmente, nossa, olha só, dá pra fazer isso aqui, ficou muito bom, com o jeito dela, assim, não, uma coisa que talvez não vai ser tão significativa assim, e a gente fica implicando, porque tem que ser daquele jeito. Exato. Vamos fazer. Em inglês eles chamam de gatekeeping, né? Isso acontece, é um fenômeno que acontece praticamente em qualquer tipo de grupo. A dificuldade de outra pessoa se aproximar. E é uma queixa frequente de pessoas que se aproximam. A gente tem que ter isso em atenção e facilitar isso ao máximo. Uma coisa que a metodologia Alta de Souza trouxe como forma de facilitar a integração natural das pessoas é o próprio processo de curso, né? Então você começa num curso com várias outras pessoas que estão começando, mas essas pessoas elas são estimuladas, primeiro, a conversarem bastante entre si, para criar vínculo. Segundo, elas vão se misturando em aulas especiais durante o semestre com todos os outros estudantes, né, do centro. Terceiro, existem aulas práticas que elas vão se integrar aos trabalhos na casa espírita. E aí, com o passar do tempo, esse grupo vai depois para o instituto de trabalho, e aí vai ser uma fase que também a gente vai acolher essas pessoas ou não. Né? Será que nós estamos conseguindo fazer isso, assim, acolher as pessoas que estão chegando? Puxando um pouco para o Instituto Jovem, né, já que a gente também está fazendo essa discussão no Instituto Jovem, acho que o Bom Samaritano Jovem também tem esse intuito, né? O Nicolas está aqui, a gente está com o Bom Samaritano Jovem no centro, e o intuito realmente é já envolver o jovem no trabalho desde jovem, no caso, né? Sim, porque o Rodrigo falando isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça aqui é que a maioria de nós reclamamos de que a quantidade de trabalhadores é muito pequena, que nós temos muito trabalho a fazer. Mas quando esse trabalhador chega... O trabalhador não aparece. E que o trabalhador não aparece. Mas quando o trabalhador chega, a gente fica nessa questão, né? Receoso de entregar o trabalho para eles e concentra tudo nas nossas mãos como se fosse um tesouro muito importante ali, né? Que só a gente sabe fazer. O tesouro é importante para não ter que ficar acumulado nas nossas mãos. E que a gente é... Tira seu microfone um pouquinho para lá. E que a gente é insubstituível, né? E que a gente faz melhor. Sim, né? E falando isso de tesouros, eu fico, na hora me lembrou ali novamente a parábola dos talentos, né? Será que nós estamos sendo os multiplicadores, levando aí o evangelho, né? Dando oportunidade para esses trabalhadores também ali nos auxiliar na realização da tarefa? Ou a gente, não, né? Eu vou enterrar o meu tesouro muito bem enterrado ali, porque só eu que dou conta dele. Mas isso que a Luana falou é bem interessante, porque nós estamos vendo muito... A quantidade de atividades ela está aumentando cada vez mais, isso é importante, né? A expansão. Opa! Parar de estragar as coisas aí desse podcast, por favor. A expansão do espiritismo, levar o espiritismo para outros lugares do mundo é importantíssimo. Então, nós precisamos de outros trabalhadores. E como a gente não consegue assumir todas as atividades ao mesmo tempo, nós precisamos de outros trabalhadores. E isso está vindo aí. Muitas vezes nos forçar, mesmo com as nossas resistências, a compartilhar, né, aí, desse maravilhoso trabalho. E aí, voltando no Bom Samaritano, quando a gente precisa do jovem, né, o jovem, ele traz renovação para o centro espírita. E nós sabemos aí de relatos de resistência ao jovem, né? Que ele é muito novo. Acho que tudo isso que a gente falou, de que ele é muito novo, muito imaturo, não vai conseguir. E a gente sabe a força que tem o trabalhador jovem, e quando a gente os envolve no trabalho, quanto eles levam a sério, e a importância disso também para eles se envolver no centro espírita. Nós estávamos comentando hoje ainda, né? Eu acho que vai ter os próximos episódios, vai falar mais sobre isso. Só que nós fizemos um estudo na mocidade tão interessante que fala sobre os velhos e moços, né? Que os jovens, ele tem esse ânimo, esse entusiasmo, esse vigor muito grande, que não é que nós não temos. Nós temos, mas o jovem, ele quer ali, né? Auxiliar, trabalhar, estar ali sempre, né? Na seara do Cristo. Então, se a gente não aproveitar essa energia dele, infelizmente, eles vão gastar essa energia em algo que, às vezes, não é bom
para eles. Então é nosso dever acolher, não só o jovem, mas todos esses trabalhadores, todos esses amigos que chegam até nós, né? Porque se nós não os acolhermos, alguém vai acolher. E pode ser que não seja algo tão positivo para a vida deles. Eu fiquei pensando também, quando o Felipe chega, né, e eles têm uma resistência com ele, eu acho que o Felipe tem um papel muito importante ali também, que é justamente, depois a gente vai comentar, mas mais pra frente no episódio, ele tem uma conversa muito legal com o Mateus, né? O Mateus estava se sentindo meio excluído ali já comenta aí, vamos comentar essa parte. Legal. Basicamente, então, no episódio, tem um momento de uma conversa de Felipe com o Mateus, e aí Felipe percebe que o Mateus estava sendo excluído ali, de certa forma ali, justamente pelo passado dele, né? Ele era o cobrador de impostos, e os outros apóstolos, acho que na série representa principalmente a figura de Pedro, tem uma certa resistência com ele ali pelo passado dele, por ele ter sido um cobrador de impostos, e isso faz com que ele fique ali mais isolado. Na série representa ele debaixo de um sentado, né, de uma árvore. Nas coisas ali no cantinho, não aparecer tanto. Exato. E aí Felipe tem um papel muito importante junto com o Mateus ali, que fala para ele, cara, você não pode deixar que as pessoas definam você com o seu passado. A sua história, você precisa deixar claro que é daqui para frente, e não o que você foi no passado, que era você tinha a profissão de cobrador de impostos, né? Então, assim, ele identifica que acabou de chegar, mas ele identifica que tem alguém que não está sendo bem aceito pelo grupo, né? E ele faz tudo possível dele para poder amenizar aquilo. Inclusive, ensinar coisas básicas ali, né? Da piada, assim, ajudar ele a interagir melhor. E aí colocando esse pensamento abstrato que ele mesmo fala, gente, eu não consigo entender isso, né? E ele quer ensinar isso pra ele. Então, tipo assim, aquela questão de aceitar aquele que é diferente, de acolhimento, e não de você apontar aqui para não, isso aqui não serve, isso aqui não funciona, isso aqui não é o suficiente. E eu acho que isso, quando a gente tem pessoas novas no centro espírita, com ideias novas, a gente, que é exatamente o caso de Felipe, né? Eu acho que é muito importante, porque às vezes essas ideias novas, essas pessoas novas que chegam, nos dá uma visão diferente daquilo que a gente talvez precisava enxergar, né? Que eu acho que foi exatamente o papel de Felipe nessa história aí dos 12 apóstolos, né? E nessa questão aí, né, que ele conversa, que ele vai conversar que Felipe conversa com ele, ele fala, né, que os dois ali que estão mais próximos dele, que o acolhe melhor é ele e Tadeu. Então ele fica um pouco recluso ali e vai escrevendo, né? Ele fala que ele já tinha esse hábito de escrever, só que agora, com o contato com Jesus, ele agora vai escrever, né? Ele escreve tudo o que está acontecendo. É o que nós comentamos no episódio passado, né? Que João traz um pouco mais da emoção e Mateus é mais literal. As coisas vão acontecendo. E detalhista. Detalhista. As coisas vão acontecendo e Mateus vai relatando. E aí, mais uma vez, vem essa preocupação de Pedro, né? Pedro é um dos primeiros ali que tentam barrar a ação de Felipe e vem mais uma vez a preocupação de Pedro. Escrevendo o que Jesus está acontecendo, Jesus já é perseguido por todo mundo, você já vai escrever? Isso pode ser perigoso, pode ser perigoso, né? Pode ser usado pelos inimigos. Só que aí, um pouco mais pra frente do episódio, quando Pedro chega pra Jesus e fala, você sabia que, né, Mateus está escrevendo? Ele fala, sei, então, e deixa ele fazer isso, né? Dá, mais uma vez ali, falando da importância ali, né, de narrar os fatos, né? Apesar de ser perigoso, eu entendi assim como se fosse. O mundo precisa disso, porque nesse episódio uma coisa que eu achei interessante, que Jesus ele vai jogando uma pitadazinha para as pessoas que ele vai conversando, falando assim, ó, isso é importante para quando eu não estiver aqui, isso é importante para quando eu não estiver aqui. E todo mundo fica assim, né? Mas como assim? Você não vai... Então, enquanto eu estou aqui, isso quer dizer que uma hora que você não vai estar, sim. Ele está preocupado com aqueles períodos de próximos 2 anos, 3 anos, e Jesus preocupado com o tempo eterno, né? Sim. Que vai ficar uma posteridade, com necessidade de você pensar muito mais além. E tem uma parte, nessa hora mesmo, né, que Jesus está falando com
Eu não lembro o apóstolo, mas eles estão andando e aí Jesus começa a empurrar também o carrinho de mão, né, eu acho, nessa parte. É o André que tá empurrando e aí Jesus ajuda ele, né? Isso. E nessa hora, eles estavam tendo uma conversa e Jesus fala, né? Inclusive falando do Mateus sempre tá anotando tudo. E aí Jesus fala, eu não escolhi vocês por acaso. Então, assim, cada apóstolo tem uma função muito importante no grupo e cada um pode contribuir de um jeito muito, assim, único e muito importante mesmo. E o fato de Mateus estar escrevendo tudo vai vir depois, porque o Mateus é evangelista, né? Mas a postura do Felipe, também tentando conectar, é de tentar incluir o Mateus, de tentar se mostrar ali como uma pessoa que quer ajudar, que quer seguir Cristo, que tá ali querendo aprender. Eu acho que é uma postura muito humilde e, assim, eu acho que ele é uma figura muito boa, assim, me passou uma paz, assim, o Felipe, de sempre ser essa pessoa de querer ajudar, de já estar ali querendo incluir o Mateus. Então, assim, pra mim ele é um líder, um líder, assim, que é importante também incluir ele no grupo, porque ele tá chegando agora. E ele já chega querendo incluir as outras pessoas, né? Então, esse é um apóstolo muito importante para tentar incluir o grupo, porque cada um também tenta fazer uma coisa, tá meio separado ali, né? Na Bíblia, o que a gente tem de informação, né, é Jesus que encontra Felipe, não acontece daquele jeito. Eles viam aquilo lá, né? E o que existia era a ideia de que havia pelo menos 2 seguidores de Jesus que já eram seguidores de João Batista. Mas não são os 2 que são especificados na Bíblia. Então eles tomam a liberdade de imaginar que seria o Felipe. Uhum. E aí eu achei super interessante isso aí que você está falando, que é o seguinte: como que é a figura dele, de uma pessoa que já sabe, que já segue, que já tem, sei lá, 2, 3 anos seguindo lá o João Batista, que é o cara mais experiente chegando num grupo de novatos. Uhum. E como que ele vai chegar? Então, assim, como é que é também quando a gente precisa trocar, nossa, eu estudei a vida inteira espiritismo, como é que a gente chega num grupo que talvez tem pessoas que estudaram menos, e que estão em posição ali de cuidar do trabalho, de dar palestra, de fazer alguma coisa, estudaram menos, mas você chega naquele grupo, como é que você chega? Você chega com a soberba? Assim, não, eu sou o cara, não, já estudei espiritismo na minha vida inteira. Não vou ficar aqui não, eu sou muito melhor. Básicos de novo. Não vou ficar aqui não, sou muito melhor que isso, né? Então, assim, é uma coisa que frequentemente eu imagino a gente caindo nessa cilada. Eu só troquei de grupo uma vez, né, e eu acho que foi com uma soberba muito grande. Mas apesar do grupo do TI ter sido, né, o que vocês estão, um grupo que me recebeu muito bem, mas assim, eu lembro de chegar assim e já continuar da mesma forma como eu estava no meu grupo anterior, assim. Tipo, eu já levei o violão, foi numa quarta-feira, eu tava tendo trabalho mediúnico, eu tinha 15 anos de idade, e eu já cheguei, levei meu violão, sentei lá na sala e comecei a tocar. Tipo assim, foi a primeira vez que eu tava vendo no Centro Espírita. Então, tipo assim, por que aquele grupo ia funcionar exatamente igual o meu? Na minha cabeça, iria, né? Mas não era assim. Aí, a hora que terminou o trabalho, um médico falou assim, eu achei legal ter música hoje, nunca teve antes. Eu devia achar isso. Não tinha nem ideia. Então, assim, eu gostei desse exemplo também, porque tem as duas coisas, tem a pessoa recebendo uma pessoa nova e tem a pessoa nova chegando num grupo. Como é que é o posicionamento, assim, de humildade, de conquistar aquelas pessoas, né, de poder entender que é um processo, que não existe essa aceitação imediata. A postura dele foi essa, né? Achei interessante que a postura dele, apesar dele ter essa questão de liderança, que era nítido a gente enxergar nele ali, né? Da forma que ele recebia, a forma que ele entendia que cada um era diferente do outro e que eles precisavam ali, né, trabalhar com cada um de acordo com as suas potencialidades. Mais uma vez, uma coisa que a gente já falou em outros episódios, despertou os ciúmes de outros, né? Aquela conversa quando eles estão indo, né, para Cesareia, e que Pedro chega para Jesus, ele fala, né, Jesus, muitas vezes a gente precisa de você, não tá ali, a gente precisa tipo de um líder, né? Quem que vai ser o líder? E Pedro jogando o tempo inteiro, pelo que eu entendi, o Pedro jogando o tempo inteiro para ele falar, olha, eu sou líder, né? Então fala aí que eu sou líder, só para todo mundo ficar sabendo. Mas é isso, né? Que que é também uma atitude que infelizmente nós temos, né? Que nós já falamos aqui hoje. Dessa questão de recepção, da gente entender quem que é esse que tá chegando aí e, né, já tá há mais tempo, será que
se achando, né? Sabe mais que o outro, sendo que na verdade não é. Cada um ali tem para contribuir de acordo, né, com as suas potencialidades. E Felipe, para mim, foi o que mostrou muito bem isso, né? A forma de acolher dele foi muito boa. Essa forma que o Dieguinho falou agora há pouco, da conversa dele com o Mateus, foi uma coisa tão incrível, porque mostra ele da empatia mesmo, né? Ele se colocou no lugar de Mateus, mas ele falou, olha, se nós continuarmos ali trabalhando com as coisas que já aconteceram do nosso passado, todo mundo tem passado, né? Então ninguém estaria aqui. E depois Jesus fala, né? Olha, eu que escolhi vocês, eu conheço cada um aqui. Eu sei que cada um pode doar. Eu sei como cada um vai poder auxiliar aqui nesse momento. Então, de pensar exatamente nisso, né? Imagina se nós não fôssemos participar das atividades da Casa Espírita, porque nós já tivemos algum problema, que a gente passa por alguma dificuldade, ninguém participaria, né? Eu estava lendo aqui uma mensagem de Emmanuel que fala sobre o grupo, e acho que vem muito em encontro do que você estava falando. Fala assim, uma parte. Por isso mesmo, os desafetos constituem também forças de nosso conjunto, que não podemos eliminar, e ainda por essa razão que o santuário doméstico, a oficina de trabalho são sempre preciosos educandários em que sombras e luzes se misturam para nós com acolhos e flores. Aí só mais esse parágrafo. Aprendamos com Jesus a usar a química do amor na intimidade de nossos pensamentos, praticando cada dia pequeninos exercícios de tolerância, se nos propomos efetivamente atingir a fraternidade que nos arrojará aos gloriosos cimos da vida. Então, eu acho que é algo que Jesus fala, acho que você comentou isso, né? Eu escolhi vocês diferentes, não foi por acaso, né? Mas, e eu gosto de ver que como que eles criaram esses embates que tem entre um e outro, eles são realmente muito diferentes, né? Então, isso torna a série muito real, porque é o que a gente vive no dia a dia, né? De alguns espinhos, né, e etc. A gente não pode cair na ilusão de que o fato de ser espírito vai fazer com que a convivência em grupo seja fácil. Nós vamos ter grandes dificuldades. E, às vezes, diante da dificuldade de conviver, a nossa tendência é se isolar. E aí que está o que a gente não deve fazer, porque é o processo de construção, de falar, de né, dizer ao outro que está tendo dificuldade, de insistir, que faz com que a gente se torne cada vez mais íntimo com o passar do tempo. E eu vejo assim, uma vez eu tive um insight que eu achei que para mim fez muito sentido. Assim, os grupos que você vai ter ao longo da vida, geralmente eles vão indo embora, né? Você faz um grupo de pessoas ali no ensino médio, você não tem tantos contatos depois. Na faculdade, né, você parece muito íntimo das pessoas, mas depois cada um vai para um canto. E isso vai acontecendo praticamente todos os grupos de trabalho que você vai fazendo, né? Enquanto o grupo que a gente constrói dentro de uma casa espírita, de uma religião que você segue, e você permanece nele, é ao longo de uma vida inteira. Então é um suporte social importante aquilo. Então pode acontecer da gente, no grupo jovem aqui, ou em outros grupos da casa espírita, a gente ter dificuldade. E o que a gente tem que fazer? Ah, não, então não vou mais não, porque se fosse espírita, se fosse verdadeiro espírita, não estava tendo esse problema. Tem nada a ver. Tem nada a ver, sei lá, os apóstolos lá tendo dificuldade são pessoas escolhidas a dedo ali para ser os seguidores de Jesus. Então nós temos que ir atrás, vamos conversar, vamos resolver, tentar de novo, até que essa coisa funcione. Agora, quando a gente se retira do processo, não deixa que a pessoa converse, não permite que alguém sequer se expresse mais, ou a gente apela, sai do processo, sai do grupo, sai de tudo, aí não tem como a gente desenvolver isso, né, de ser realmente companheiro, de fazer um trabalho em grupo. Sim. Vamos passar para a próxima coisa? Só queria falar que hoje não tem a Isis aqui com a Gabi, mas eu arranjei um gato, um cachorro. Um gato, 2 cachorros, 3 tem a Ana, que tá vindo aí, visitando a gente também. E aí, em meio a isso tudo, né, que a gente falando de Felipe, na conversa ali que Jesus vai ter com Felipe, ele fala que eles estão indo para Síria. E aí eles estão indo para a Síria, e aí Felipe pede para passar em Cesareia, né? Mas achei interessante, falando dessa questão da Síria, quando ele está conversando com, acho que é com Simão também, Simão Pedro, se não for, vocês me corrigem aí, por favor. E ele fala, né? Não, nós vamos para a Síria agora. Simão vira para ele e fala assim, oi? Né? A gente vai só para os lugares que todo mundo quer matar a gente mesmo, né? Que todo mundo não quer você lá.
Daí, mais uma vez, toca naquela questão que também nós comentamos no capítulo passado, né? Dele estar ali em Samaria, né? Que os sãos não precisam de remédio, né? Então ele vai para quem precisa, ele vai... E outra coisa, primeiro, achei interessante ele falar, nós vamos para a grande cidade, vamos para Damasco? Não, nós vamos primeiro, né? Nas pequenas cidades. Então, de chegar mesmo aquele que precisa, de chegar ao coração sedento, necessitado ali, né? Então, Jesus vai fazer... Tem essa proposta aí que é muito interessante, que nós temos que pensar nisso também, né? Que hoje, quando a gente fala, por exemplo, das rotas de divulgação espíritas, né? Rota Bezerra de Menezes, Rota Paulo de Tarso, rotas internacionais, nós temos que chegar aos corações necessitados. Ah, mas é um país de tradição tal, de tradição X, mas nós precisamos ir até lá. Não é porque a um primeiro momento, vai ter uma negação, né, uma repulsa ali, mas para aquele coração que está preparado, o evangelho vai chegar. Então nós não devemos não realizar a tarefa porque é difícil. Na verdade, se está difícil, é porque há necessidade ali naquele lugar, né? Eu achei interessante, muito interessante isso. Não sei se vocês também, né, pensaram nisso quando viu essa parte. Eu queria entrar na parte do Natanael. Natanael sabia o que eu estou falando assim. Então, Natanael começa a história dele, vamos trazer um pouquinho assim é uma figura, o Bartolomeu, que praticamente não aparece na Bíblia. Ele tem pouquíssimas frases, todas as frases que tem citando ele aparecem nesse capítulo. Ainda bem que nós temos o Espiritismo que expande a história dele para nós, né? No livro Boa Nova a gente tem mais recursos. Mas eles criam uma história de que ele tinha falhado miseravelmente. Então ele falha como arquiteto, ele perde tudo que ele tem, a reputação dele, né, as coisas caem. E é um cara que ele traz sempre a verdade. Então eles colocam como personalidade dele a questão de sempre trazer a questão da verdade, sempre ser verdadeiro. Então ele já chega falando tudo que está errado, ele já chega falando por que não vai dar certo o projeto que eles estão lá, e realmente a coisa não dá certo. E aí ele tem uma grande cena embaixo de uma figueira. Debaixo da figueira ele começa a pensar em Deus. Você está me vendo? Está vendo tudo que está acontecendo? E ele pega a areia, ele começa a jogar a areia, que seria um símbolo assim, de ter chegado no fundo do poço. Os judeus, o que a gente chama de fundo do poço para eles seria a areia, né? Assim, você chegar ao nada, você voltar ao pó. E aí naquele momento ele começa a clamar por Deus, né? Eu queria fazer coisas belas. E ele chega a falar que aquele arquiteto morreu. Quando ele vai lá na taverna, alguém morreu. E ele fala dele mesmo. Depois, inclusive, ele fala, sou eu. Cara, eu sei, óbvio. Talvez quem estava vendo a história não tinha entendido, né? Mas é ele mesmo que tinha morrido, porque ele tinha falhado em tudo aquilo que ele tinha buscado. Eu achei importante essa história dele pelo seguinte. Primeiro, o próprio diretor do The Chosen, ele conta, na parte que ele expande o conteúdo, que aquela é uma cena muito própria da vida dele. Ele fez um filme com características evangélicas, um filme grande que fracassou miseravelmente. E aí ele perdeu muito dinheiro, perdeu toda a reputação. Ele ficou naquela situação de achar assim, pronto, e como assim? Eu tô dedicando, eu tô botando meu dinheiro, eu tô botando a minha reputação em jogo, eu tô fazendo tudo em seu nome e dá tudo errado, você não quer que as coisas boas aconteçam, né? Ele coloca esse questionamento. E aí, finalmente, ele fala assim, aí Deus entendeu que eu estava pronto para poder fazer o The Chosen. Era dessa situação. Frequentemente, e foi assim. A lutarei. Tô rindo, porque às vezes a gente produz mesmo esses materiais. Audiovisuais? Que são, realmente, passa por processo tão difícil que eu falo, não, dá muito trabalho. Aí tô rindo. Pode ser que ainda vai chegar o The Chosen, né? Espírito. Na cena, inclusive, ele queima, né? Ele queima o projeto de arquitetura que ele fez, né? Acho que é uma sinagoga. E ele queima, que ele pega um objeto que ele acende uma paderneira. Paderneira, exatamente. Nossa. E ele queima. Então, é bem interessante também. Então tem esse símbolo, assim, que Deus frequentemente vai te buscar nesses momentos em que você errou, que você tá perdido, e aí já passou, o cara, sei lá, já tava lá com seus 30 e tantos anos,
e nada deu certo, e a vida não arrumou, e as coisas não estão no lugar, e você fala assim, meu Deus, mas será que não vai encaixar as coisas? Então, é preciso continuar buscando, continuar olhando, pois pode ser que nesse momento, pode ser não, com certeza absoluta, Deus está te vendo, Jesus está te vendo, e Ele tem um plano para você. Parece chavão, mas existe mesmo. Você tem um plano para você, que você já fez lá no mundo espiritual, que você... e agora, frequentemente também, você está buscando as coisas erradas. O tipo de recompensa que você está buscando pode ser uma recompensa que não é aquela que está programada para você. E talvez você tenha que olhar em outro lugar. Talvez no olhar que você tenha mais preconceito, talvez no olhar que você seja mais escuro, mais distante, mais difícil. Como ele teve que olhar para Nazaré. Na hora que o Felipe pergunta para ele, acho que o Nicolas vai ter umas coisas interessantes para falar sobre isso, ele fala assim, ó, eu achei o Messias, o amigo dele passa por lá, ele passa porque Jesus, mais uma vez, falou uma frase incrível, né, que ele fala assim, ó, se tiver tempo, eu queria visitar um amigo. Ele falou assim, ó, se a gente não tiver tempo para os amigos, então nós não vamos ter muitos deles, porque nós precisamos de tempo para os amigos. Então Jesus passa lá, o que tem um desvio de 500 quilômetros a pé? Nada. Sei lá quantos quilômetros que era, mas deve ser, tipo assim, 2 dias, sei lá, andando a mais para poder passar na casa do amigo. A gente, às vezes, tem dificuldade de desviar 10 minutos para buscar alguém para ir pro centro. E aí ele, né, faz essa viagem. Que? A Lu nunca tem essa dificuldade. Ela me buscou. Mas não foi 10 minutos, não, foi menos. E aí, mas ele não. E aí ele fala, ó, eu achei o Messias, ele vem de Nazaré. E aí o Bartolomeu, né, responde para ele, não, mas alguma coisa boa pode vir de Nazaré. De Nazaré? Então ele vai buscar aonde, porque ele teve que levar o olhar, aonde ele tinha mais preconceito, onde ele tinha dificuldade, onde ele achava que não podia vir nada de bom. Quando, né, aconteceu, e tem várias passagens bíblicas que falam a respeito da figueira. E eu fui pesquisar um pouco, né, dessa questão do simbolismo cultural para essas culturas antigas, principalmente relacionadas às questões religiosas e espirituais. Eu achei uma coisa tão interessante que fala que figueira simboliza renascimento e que, para as tradições espirituais, ela é uma árvore sagrada representando a árvore da vida ou a ligação entre o céu e a terra. Então eu achei interessante ali, né? Porque quando Natanael / Bartolomeu chega ali na figueira, ele está vindo da taverna ali que ele estava falando, narrando a sua morte, enquanto, né, essas questões de tudo que ele tinha, o castelo ruiu mesmo, né, literalmente. E aí ele estava narrando a sua morte ali, né, todas as suas desventuras, e quando ele chega ali e ele começa a conversar com Deus, e tem todo esse simbolismo ali, é como se ele estivesse ali buscando o seu renascimento, essa ligação com o mais alto. E nós vamos observar, né, no final do capítulo, que nós vamos comentar mais daqui a pouco, que é o que realmente acontece. Já podemos comentar do... Nazaré? De Nazaré? Fala de Nazaré. Por que ele falou assim, alguma coisa boa pode vir de Nazaré e começar a rir? Então, primeiro, antes, né, Nazaré é uma aldeia, uma cidade muito pequena, né, que pertence ali à região da Galileia, mas que conta para nós aqui que nem mesmo os nazarenos acreditavam no que Jesus falava. Então, os evangelistas mesmo narram em várias partes do evangelho que se a sua palavra... Deixa eu pegar aqui rapidinho para não fazer uma leitura errada. Conforme está falado nos evangelhos, que eu achei bem interessante. Aqui, ó. Nazaré era vista com hostilidade pelos evangelistas, pois os habitantes da cidade não acreditavam em Jesus, e ele não poderia fazer sua obra poderosa lá. Isso está em Marcos, capítulo 6, versículo 5. Em todos os evangelhos pode-se ler o famoso dito: um profeta não é respeitado entre seu próprio país, entre sua própria gente, em seu próprio lar. Isso está em Mateus, está em Marcos e Lucas e João. Então, já dando um pequeno spoiler aí, um incentivo, né, para o pessoal continuar vendo a série, tem uma passagem que os nazarenos eles vão tentar matar Jesus jogando ele de um penhasco. Então, tirando essa, né, insignificância enquanto tamanho de cidade, tem essa questão evangélica mesmo, né, de que
nem os próprios nazarenos acreditavam nas palavras de Jesus. Então, tem esse preconceito, essa hostilidade em relação a Nazaré, mas que é desfeita no encontro de Natanael com Jesus. Vamos passar para essa parte? Pra isso? Vamos passar para essa parte? Vamos. Então, o Natanael Ele tem aceita. realmente problemas com falar. Não por querer. Bartolomeu aceita o convite Ah, e ok. vai encontrar com Jesus. E essa passagem, eles fizeram assim, quase que sem interesse. Realmente tinha no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículos de 46 a 51. Decorei a Bíblia. Fala aí. Não, aqui, ó. Interessante, né, que começa a passagem nesse ponto, né? Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael. Então, qual que é o símbolo disso aí, né? O verdadeiro israelita, no ponto de ser verdadeiro mesmo, no ponto de ser. E aí eles interpretaram como sendo verdadeiro no sentido de falar a verdade, honesto, buscar a verdade, falar aquilo que é certo e assim por diante. Aí Natanael indaga Jesus, de onde me conheces tu? E aí vem a parte interessante, né? Que Jesus responde às inquietações que ele teve na figueira. Antes de Filipe te chamasse, eu te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aí Natanael falou para ele, Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí ele acreditou, né? Sim. Uma coisa que ele viveu sozinho, Jesus está aqui me falando. Não, gente, tem algo diferente nesse homem. Então, ali ele fala, né? Inclusive, é nessa parte aí que traz, né, o título do capítulo. Eu vi você, né? Eu vi suas inquietações. Eu sou. E aí, uma coisa interessante, né? Numa passagem tão simbólica assim, né? Traz uma parte cômica assim, né? Ele fala, você clamou ali pelo Filho de Deus. Ele fala, sou eu, né? Tipo, você está diante dele. E ele compara com Jacob, que está lá na Gênesis, a parte que Jacob tem um sonho e ele vê descendo do céu o Deus, né? Com seus arcos. Então, a partir dali, nós temos mais um agora, né? Mais um apóstolo, mais um discípulo. E interessante, voltando rapidinho lá atrás, né? Porque Filipe tinha que falar alguma coisa para Jesus. Ele falou, eu tenho um recado para você. Jesus falou assim, eu também tenho uma coisa para te falar. Tem duas palavras para falar, também tem duas. Aí eles falam ao mesmo tempo. E eles falam ao mesmo tempo, né? Que... Follow me and I will. Né? Me siga, eu vou. Então, que eu achei também assim... Também é duas palavras. Então, tá? Em português. Eu nem sei como é que foi a tradução, traduzir que agora. Que eu achei assim fantástico também, né? Me siga, eu vou. Né? Tipo, largou tudo naquele momento, é isso, a certeza, né? É isso. De todos eles, né? Isso chama muita atenção. Eles estão ali pelo Cristo, eles estão inseguros, eles não sabem como é que vai ser. Mateus lá não sabe, nunca fez trabalho manual. As mulheres lá, tipo, acorda com dor nas costas porque tá dormindo no chão. Mas eles estão ali por Jesus, né? Uma certeza imensa de que ele era realmente o Messias. O símbolo da figueira ali, eles fizeram uma interpretação literal, né? De que ele estava literalmente embaixo de uma figueira. Eu acho que a história ficou muito legal, a história que eles inventaram sobre Bartolomeu. Mas poderia tem muitos símbolos ali. O símbolo da figueira como o reino de Deus, né? O reino dos céus. Que você fala que era símbolo, na época, do conhecimento, de forma geral, do estudo, de estar debaixo da figueira significa buscar o conhecimento. Buscar o figo significa estudar. Então, tinha esse símbolo. Você que estava buscando, você que estava tentando, você que estava que não estava parado. Mais uma vez, uma questão da ação, do verbo, que a gente comentou no último capítulo. Existia uma questão do símbolo do reino de Deus como sendo a figueira, que tem a sombra, e isso é utilizado várias vezes. E existe a figura a figueira também, é a folha com a qual Adão e Eva
se escondem após ficarem envergonhados, depois que eles descobrirem o bem e o mal, então eles se envergonham e tentam tapar com a figueira, e é impossível, porque Deus vê tudo, então não é suficiente. Então é mais uma vez esse símbolo de você carregado tudo em poucas palavras. Então Jesus ele consegue juntar tantos símbolos numa coisa só que a interpretação ela realmente fica infinita, que é super interessante. Lá na Capela Sistina, a parte que tem Adão e Eva buscando a fruta é um figo e não uma maçã. Bom. Muito interessante. E lembrar também que o formato, né, da folha de uma figueira lembra um coração, né? Então, de falar dessa questão... Eu nunca vi uma figueira na minha vida. É isso que eu falava pra eu ver. Vou mostrar aqui para você. Folha da figueira. Lembra um coração e que mostra, então, nessa questão do... Mais uma vez, né, do amor de Jesus. Folha da figueira. Mostra Acho que todo mundo tem que plantar uma figueira no centro depois dessa. E uma coisa que eu achei muito bonita, assim, na conversa de Jesus mesmo com o Natanael, que ele tava lá o tempo todo, né? Então ele nunca deixou ele sozinho, porque na cena de Natanael desabafando, né, queimando os projetos que ele tinha feito e tal, foi uma cena muito desesperadora, né? Eu senti que ele tava muito perdido, ele tava no fundo do poço, assim, muito sofrimento. E assim, nossa, mas Deus, você não me escuta, você não me vê? E aí, Jesus fala, né, no final do episódio com ele, que ele tava ali o tempo todo, né? Que ele viu ele e que a gente nunca tá sozinho, né? Então, assim, mesmo quando a gente estiver em muito sofrimento, a gente nunca... Desesperado. A gente tá sendo amparado. Um processo. Sabe o que eu fiquei pensando também? Que nesse exato momento, quando Jesus estava junto lá com os apóstolos, ele estava meio sumido, né? Que ele fala que ele tirou um tempo para esvaziar a cabeça, né? A cabeça estava muito cheia de coisas. Aí eu fiquei pensando, será que ele estava naquele momento de meditação ali, será que ele estava vendo ali o Natanael, né? Assim, só pensamento, mas... Olha só, eu baixei aqui uma foto, você vê que o Nicolas realmente tem uma imaginação muito grande. É o coração, as coração artérias, embaixo, ó. as veias e Oi. todo o resto. Eu tirei de um estudo sobre a figueira. Dá licença. Beleza. Pessoal, mais alguma coisa desse capítulo que vocês gostaram? Acho que é isso aí, né? Uhum. Um capítulo rico, achei que foi bom, que a gente trouxe. E é isso aí. Tem mais algum assunto? Mais alguma parte? A Maria fala pra... Pra amiga dela. a amiga que acompanhar pra eles. Sim. E elas precisam... Pra companheira de Tomé. Que estudar as escrituras, que não era uma coisa muito Verdade. comum para as mulheres. As mulheres não faziam. De saber as escrituras, porque elas acharam Nem aprendi a ele citando, o Felipe chegando e citando as escrituras, e todos citando uma parte juntos, assim, nossa, Sim. muito legal. Ficou só elas e o Mateus, né? Somos ao mesmo tempo. É como a gente falando, o que é Deus? Deus inteligência Suprema, Nossa, causa primária de todas as coisas. Bonito demais, né? Né? A gente já estou perguntando 1, agora vamos para 2. São 10. Mas complexo. elas ali vão estudar, né? E aí mostra ali que elas indagam, né? Como que você vai fazer? E fala assim, não, eu conheço uma pessoa que vai nos ajudar ali com o papel e tudo mais. E como que, assim, quando a gente é perseguido, qualquer coisa que acontece, a gente acha que é em relação a isso, né? Porque quando elas vão pedir, a Maria vai pedir o papel pro Mateus ali, ele fala, por quê? Você também é contra isso que eu tô fazendo? Eu não posso escrever, né? E ela fala, não, eu só quero ensinar ali. Mas mostra isso que é uma coisa bem interessante, né? Que durante muito tempo as mulheres não tinham acesso ao estudo, ao conhecimento, e, né, as que aprendiam praticamente por si só, porque elas não frequentavam escolas. Então, né, vai mostrar aí também essa parte para nós, delas ter um maior conhecimento ali das escrituras sagradas. Empoderando com conhecimento também. Que é uma coisa interessante também para a gente falar da série em si, né? Porque as mulheres ali junto com Jesus, né? Elas participando ali das questões relativas, né, à propagação do evangelho.
Muito bem, pessoal. Então nós vamos encerrar por aqui. Querendo lembrar que isso aqui é uma produção da TV Mundial do Espiritismo. Nessa TV faz parte do programa Altra de Souza, produzido no momento de estudo nosso. Talvez a gente falou alguma coisa que né, ficou incompleta, que você pode nos ajudar. Coloca aqui no comentário para nós. Se você assistiu esse podcast, faça um comentário para a gente saber que você está do outro lado. E deixe seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda o YouTube a ver que esse conteúdo é importante. Então fala tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Capítulo 3. Tchau.